Muito boa tarde a todos, graça e paz do Senhor, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje para a honra e glória do nome dEle, dia 18 de junho de 2022, amados. Estamos iniciando na sua rádio amormaior.net.br, o programa Escola Bíblica em Ação. Escola Bíblica em Ação, amados. Pastor João Lembro aqui. É um privilégio nós estarmos nesse momento juntos para estudar a palavra do Senhor. Nós somos da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Já peço para você se inscrever no nosso canal do YouTube, né? Entre no nosso canal, assista as mensagens, ouça a oração da manhã e compartilhe a palavra. Não retenha a palavra assim que você ouvir, assim que você assistir. Nós estamos localizados, amados, na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173. Nós estamos bem em frente ao ginásio de esportes de Indaiatuba. Nós estamos aqui, o nosso programa, ele acontece todos os sábados, das 14 às 15 horas, cujo objetivo é nós conhecermos mais a palavra do Senhor, estudarmos mais a palavra do Senhor, nos aprofundarmos mais no Evangelho de Jesus Cristo. E nós estamos aqui, amados, para sermos ministrados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E eu peço que você compartilhe, peço que você divulgue o link da nossa rádio, www.amormaior.net.br. Eu convido você a entrar no site. Lá existe a programação de todos os programas também da rádio. Participe, né? Participe e divulgue, não é? Você estará divulgando a palavra do Senhor. Hoje, iniciando o nosso programa de número 4, Escola Bíblica em Ação. E nós iniciamos sempre com uma ministração sobre um pequeno devocional do que Deus tem para nós hoje. Nós estaremos indo e eu peço que você abra a sua Bíblia. É importante sempre nesse programa você estar com a sua Bíblia sempre em mãos. E nós nesse devocional eu peço que você abra o Salmo de número 133. Nós estaremos lendo e recebendo a ministração do Espírito Santo do Salmo de número 133, que diz: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce à orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Que o Espírito Santo do Senhor ministre isso no nosso coração, que isso, na verdade, é o conceito de igreja, da união. E aqui, o Espírito Santo do Senhor está ministrando nos nossos corações, dizendo: é bom viver em união, é suave viver em união, nos dá paz viver em união, e que essa união não seja fingida, seja uma união de todo o coração, seja uma união da amizade, do amor fraternal, da unidade, do corpo de Cristo, não é? E Deus, aqui, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele traça dois paralelos. O primeiro, ele traça o paralelo como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce pelas suas orlas, pelas suas vestes.
O óleo aqui, amados, representa o Espírito Santo do Senhor. Nós, quando estamos em união, nós, como estamos vivendo como igreja, o Espírito Santo do Senhor está lá, nos protegendo, nos guardando, mas se alegrando. E o verso 3, quando nós nos aprofundamos nele, quando o salmista diz, olha, essa comunhão é como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião. Aqui, na verdade, amados, Hermon e Sião são dois montes, distantes, é verdade. Mas o que acontece é que o Monte Hermon, ele gera um orvalho. E esse orvalho, ele desce até o Monte de Sião. E esse orvalho, quando desce até o Monte Sião, ele gera vida. Ele gera vida. Então é dessa forma que ali, como diz o salmista, que ali o Senhor ordena a bênção e essa vida para sempre. Amém? Então que o Espírito Santo do Senhor, ministre isso nos nossos corações, amados, cujo objetivo é nós praticarmos essa união, praticarmos de todo o coração, praticarmos de todo o entendimento, para que nós tenhamos o quê? Bênção e vida para sempre, em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na sua presença, Pai. Nós estamos aqui para te louvar, nós estamos aqui para bendizer o seu santo nome, Deus. Obrigado, Espírito Santo, que o Senhor já falou conosco. Que o Senhor agora, Pai, nos dê o entendimento da sua palavra. Que nós estejamos, Pai, em nome de Jesus, prontos a receber a sua palavra e o seu ensinamento. Louvado e exaltado seja o seu nome. Em nome de Jesus nós oramos e oramos agradecidos. Amém. Livro de Apocalipse, livro da revelação de Jesus Cristo para o apóstolo João. Hoje seguindo Apocalipse 1, no verso 9. Abra, igreja, por favor, Apocalipse 1, capítulo 1, verso 9, continuando Apocalipse. Esse verso diz o seguinte: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Amém? Palavra do Senhor. E aqui João, ele começa a falar o quê? Companheiro da tribulação. O que significa isso? Primeiro conceito que nós temos que ter, o que é a tribulação? Existem alguns sinônimos que nós sabemos que tribulação é aflição, tormento, amargura, dor. E João aqui, amados, e a primeira coisa que nós temos que entender quando a gente lê a Bíblia é o contexto atual da época. E o contexto atual da época era de aflição, era de tormento, era de amargura e era de dor. Voltando um pouco na história, e é importante sempre nós identificarmos e sabermos o contexto da época, como eu disse. O imperador Augusto, que sucedeu Júlio César, o imperador Augusto, ele incentivou os seus súditos
incentivou Roma, o Império Romano, a que vissem, a que olhassem a todos os imperadores como se fossem deuses vivos. Então, na verdade, amados, o que se sucedeu aqui foi o levante realmente do mal, buscando que esses homens, esses imperadores, fossem como deuses aqui com D minúsculo, que tinham realmente esse caráter de idolatria, cujo principal objetivo qual é? A manipulação da massa. Depois do imperador Augusto, veio Calígula, e Calígula, na verdade, esse imperador sangrento, ele reforça esse conceito. E desde Nero, que vai de 54 até 68 depois de Cristo, até Dominiciano, de 81 a 96 depois de Cristo, o culto ao imperador era cada vez mais forte, ganhava cada vez mais força. Na verdade, o grande auge de todo o contexto, de toda a idolatria, de todo esse culto ao imperador, ele ganha força absoluta no imperador Dominiciano. Os cidadãos do império, todos os cidadãos, sejam eles de qualquer raça e credo, todos eles, porque todo mundo era dominado por Roma, todos aqueles que se recusassem a essa idolatria ao imperador, aos imperadores, todos aqueles que se recusassem a adorar o imperador, eles eram o quê, amados? Torturados, executados, exilados, porque eram considerados o quê? Traidores de Roma, traidores daqueles que dominavam o mundo. Então, na verdade, houve, como sempre houve, um levante do inimigo para conter realmente a palavra do Senhor aqui através do quê? Da idolatria dos imperadores. E o que aconteceu com o apóstolo João, amados? Ele foi exilado, porque ele não se curvou aos imperadores, ele não se curvou a idolatrar e a seguir os imperadores. Muitos, é verdade, e muitos e milhares de cristãos nessa época que não se curvaram ao mundo, que não se curvaram a Roma, eles foram o quê? Mortos, crucificados. Mas João, um senhor, um ancião, ele foi exilado na ilha de Patmos, numa ilha grega chamada Patmos. Ele foi exilado numa prisão. Nessa prisão haviam pedreiras, cujo castigo, não é, daqueles que estavam nessa prisão era ficar quebrando as pedras. Havia toda uma tortura física e psicológica. Mas o nosso Deus, amados, ele escolhe uma das piores prisões. Ele escolhe a prisão da ilha de Patmos. E escolhe o seu servo João para que escrevesse ali, o quê? O livro da Revelação, Apocalipse. Então, quando João recebeu a revelação de Apocalipse, o objetivo foi que o Espírito Santo revelasse a João o quê? Revelasse a vitória. Revelasse a vitória de Deus.
revelasse a vitória do Espírito Santo, revelasse a vitória de Jesus Cristo diante do mal e do terror que assolava a igreja primitiva na época. Que havia essa o quê, amados? Que havia essa tribulação, que havia esse tormento, que havia essa amargura, que havia essa aflição, que havia essa perseguição. Então, na verdade, Apocalipse, ele foi escrito também para o conceito da época, nesse período de perseguição. Amados, a igreja aqui primitiva, nós estamos falando de 96, a igreja aqui tinha um pouco mais de 55, 60 anos. Ela foi instituída, amém? No dia de Pentecostes, que foi logo após a assunção de Jesus Cristo. Nós estamos falando aqui de alguns anos, de algumas décadas. Então, na verdade, a igreja de Jesus Cristo, ela sempre foi perseguida. E é até hoje perseguida. E nós, ao passar do tempo desse estudo de Apocalipse, amados, isso vai ficar cada vez mais patente nos estudos. Eu não vou precisar falar e dizer para você se nós passaremos como igreja pela grande tribulação. Porque isso estará sendo descortinado pela palavra. Então, na verdade, quando João ele está escrevendo essa carta, qual a mensagem? Irmãos, Deus sempre triunfa contra o mal. Deus é o vencedor. Deus é o que julga. Então, na verdade, amados, o Espírito Santo do Senhor, ele desejava que as igrejas, por exemplo, da Ásia, que as que estavam crescendo, que as que estavam sendo plantadas, que elas soubessem da vitória final de Deus, porque elas estavam também sendo perseguidas, elas estavam sofrendo tribulação. E fundamentalmente Deus esperava que essa mensagem fosse um encorajamento, a perseverança e a fé em meio ao que, amados? Em meio a toda perseguição. Eu vou repetir, isso é extremamente importante, fundamental que Deus espera com essa mensagem de Apocalipse, que nos encoraje a sua igreja a perseverar e a ter mais fé em meio a todas as perseguições. Deus aqui, amados, ele está o quê? O que ele está nos falando? O que ele está, amados, nos indicando? E é importante a gente começar a perceber isso. Deus, na verdade, aqui nos fala e nos indica de um prelúdio para o julgamento final dos tempos. E pede para que eu e você, para que a sua igreja tenha fé e esperança. Que você, que eu, acredite. Por quê? Porque o grande sinal, e nós vamos ver isso profundamente, através da leitura da palavra, que a apostasia, ela vai ser o quê? O grande sinal de que a igreja vai passar pela tribulação. Porque a tribulação, como nós vimos aqui, alguns sinônimos, é a aflição, é o tormento, é a dor, é a amargura e a grande tribulação. É a grande aflição, é o grande tormento, é a grande dor, é a grande amargura. Então, na verdade, o que o Espírito Santo do Senhor deseja,
através da revelação que é Apocalipse de João, é que a gente acredite que a vitória é nossa, mesmo no meio da grande tribulação. E a primeira pergunta é: passaremos pela grande tribulação? A igreja passa pela grande tribulação? É claro que nós vamos nos aprofundar, mas olhe nesse sentido. Como nós falamos no primeiro programa, se esvazie de tudo aquilo que você ouviu. Vamos nos concentrar, pelo menos nessa 1 hora que estaremos juntos, na ministração do Espírito Santo. E vamos entender e nos aprofundar no conceito desse livro. E eu tenho certeza que Deus, através do seu Espírito, vai falar com você, amado. Amém? Bom, o livro de Apocalipse é um livro que é otimista. Ele é um livro otimista. Difícil, é claro, de entender, porque ele é um livro figurado. Mas ele é um livro que nos mostra o que, igreja? A vitória, o triunfo de Jesus Cristo, o triunfo de Deus, o triunfo do Espírito Santo. Então, se nós pudéssemos resumir, se pudéssemos dividir a palavra, se pudéssemos organizar as mensagens da Bíblia, desde o Antigo Testamento até Apocalipse, como já foi dito, mas é sempre importante, amados, a gente trazer à memória esses ensinamentos, que o Antigo Testamento, na verdade, é onde apresenta Jesus Cristo. Jesus Cristo virá. Então o Antigo Testamento apresenta o quê? A chegada de Jesus Cristo. Jesus Cristo virá. De Gênesis a todos os profetas, sem exceção, todos os livros apontam para a chegada do Messias, apontam para a chegada de Jesus Cristo. Se pudéssemos definir o Evangelho, os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, evidentemente, nós podemos cravar: Jesus Cristo veio, o ministério de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, o ministério de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo, a cura, a libertação, os ensinos, a pregação, nascimento e morte de Jesus Cristo. Se nós pudéssemos resumir todas as cartas, todas as mensagens das cartas, incluindo Atos, as cartas paulinas, as cartas de Pedro, as cartas joaninas, todas elas, sem exceção, indicam: Jesus Cristo voltará. Então são cartas que nos incentivam, cartas que apontam realmente a um Cristo que voltará a reinar. E Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo, que é a revelação do final, do fechamento, é que Jesus Cristo não só voltará, é que Jesus Cristo voltará e reinará eternamente. Amém? Então, é importante nós termos essa visão, é importante nós termos esse entendimento, mas o mais importante é que a gente tenha o Espírito Santo do Senhor ministrando esta palavra nos nossos corações. Porque acredite, a cada dia que passa nós precisamos entender mais do Apocalipse. Precisamos entender mais desse livro. Que em nome de Jesus você possa compartilhar
esses ensinamentos, esses programas. No nosso YouTube, no nosso canal, existe um playlist ali só do rádio, só da parte, né, de Apocalipse. Então, por favor, compartilhe. Compartilhe. Hoje é apenas o nosso 4º programa. Compartilhe para que nós tenhamos realmente, e nós teremos isso nas próximas semanas, porque estamos estudando na profundidade, cujo principal objetivo, além de entender, é ser ministrado pelo Espírito Santo, porque ele vai nos dando força, vai nos dando fé, amém? Vai nos encorajando. Amém, igreja? Essa é a primeira parte, né, do nosso estudo hoje, da nossa ministração. Nós teremos agora um louvor abençoado. Peço que você ouça esse louvor. Eu tenho certeza que ele vai falar muito com você, como falou comigo. E tudo para honrar e glorificar o nome do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, igreja. Em nome de Jesus eu oro, agradecido. Amém. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente nessa noite e diga: abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor.
Amém, igreja. Como louvor e adoração, Ele fala conosco. Esse louvor Abraça-me, da Gabriela Rocha, não é? Que ele diz: quero ser como criança. Na verdade, esse louvor, essa adoração nos remete a Mateus 19, 14, onde Jesus disse: Deixe os pequenininhos e não os impeça de vir até mim, porque dos tais é o reino dos céus, dos tais é o reino de Deus. Esse louvor, ele nos ensina, né, de quem é o reino dos céus e o reino de Deus. O reino cujo Deus é Jesus Cristo, um Deus de amor, um Deus de alegria. E nós sabemos que a nossa alegria deve estar no Senhor. Então, Deus, ele na verdade, ele criou o mundo e nos vê como crianças, igreja. Amém, amado? Ele nos vê como criança, né? No sentido de inocência, da pureza, da criança que não tem malícia, da criança que não tem medo de se atirar, né, nos braços do Pai, da confiança que nós temos ou deveríamos ter no Senhor, nos atirando aos seus braços. E esse, na verdade, é o amor que Deus deseja de nós, né? Que nós tenhamos Ele, um amor de criança, né? Um amor de todo o coração, um amor sincero, um amor sem troca, um amor sem religiosidade, amados. Um amor de boa intenção, né? E a comunhão que Deus deseja para a sua igreja é a comunhão das crianças. Aquela comunhão sadia, aquela comunhão de inocentes, aquela comunhão sincera, que é claro, né, que existia, lembra quando nós éramos crianças, sempre existia um probleminha aqui e ali, mas eles eram resolvidos rapidamente, não ficava o rancor, não ficava o ódio. Nós sempre fomos muito obedientes, não é? Então que a gente possa resgatar, não é? Na verdade, essa criança, esse comportamento não infantil, mas de uma criança. E como diz este louvor, né, que nós somos levados pela vontade de crescer, né? O tempo, na verdade, ele foi implacável conosco, né? Porque ele nos roubou, né, essa oportunidade de continuarmos a sermos crianças. É evidente, né? É evidente que sim, né? Buscamos o trabalho, o estudo, é evidente. Mas isso, consequentemente, nos afastou, né, da condição de criança. Mas o que o Espírito Santo quer nos levar hoje a dizer, né, com esse louvor, com esses cânticos, né, é que a gente deva resgatar essa condição, né, de não viver mais do Pai, de viver no seu amor, no seu afago, no teu abraço, né? Então esse é o grande objetivo de Deus, né? E como é importante nós declararmos esse amor a Deus como um Pai, né? Então, esse louvor, ele é maravilhoso porque ele diz: abraça-me, né? Abraça-me com seus braços de amor. Então, que a gente possa sentir novamente como crianças, né, o primeiro amor, né? E que nós não abandonemos esse primeiro amor. Porque o abraço de Deus, o abraço de Jesus Cristo, ele é um abraço que cura, né, igreja? Ele é um abraço que liberta. Ele é um abraço que nos dá amor, que nos passa amor. É um abraço que protege, né? É um abraço que cuida, né? Como um pai, né? Então, esse louvor, ele diz muito isso para nós, né? E que nós, como igreja de Cristo, que somos igreja sem placas, né? Nós somos uma única igreja,
que nós tenhamos em mente a perseverança nessa união, né? Independentemente de onde nós estejamos e qual a denominação, a placa de igreja, mas a Igreja de Cristo, né? Que ela tenha, né, a perseverança na comunhão, a perseverança no cuidado das orações uns pelos outros, né? E que todos nós como igreja possamos criar raízes, né? Raízes de amizade, raízes realmente de irmãos em Cristo. Amém? Bom, nós temos um pequeno recado antes de nós voltarmos, não é a segunda parte. Se você quiser fazer alguma pergunta, enfim, alguma observação, você pode me mandar no meu zap. Meu número é 19993052651, pastor João Lembo, 19993052651, né? A programação da nossa igreja Batista Ágape aqui em Indaiatuba, nós, a segunda-feira, né, às 19 horas, temos o curso de teologia. Às quartas-feiras, culto de estudo e oração. Nós estamos, às quartas-feiras, vendo, né, uma vez, a cada mês, um profeta menor. Esse mês, nós estamos vendo, estudando, né, recebendo a ministração do Espírito Santo do profeta Jonas. Primeira quarta-feira do mês. Na primeira quarta-feira de todo mês, o culto da família. Você é o nosso convidado para vir em família, orar em família, buscar o Espírito Santo em família. Às 10 horas, no domingo, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, no domingo, nosso culto de celebração, sendo que o primeiro domingo de cada mês nós temos o nosso culto de ceia. Amém? Estamos na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173, bem em frente ao ginásio de esportes. Bom, voltando ao nosso tema, nós podemos descrever, então, todos os eventos da palavra, da Bíblia, como nós havíamos dito, não é? Que a própria Bíblia ela é dividida, né, em Jesus virá, Jesus veio, voltará e reinará eternamente. Né? Então, o tema central é Jesus Cristo, o tema central é a palavra. Né? E o estudo de Apocalipse, não é? Como nós falamos lá atrás, mas é importante nós entendermos, não é? É importante, na verdade, nós termos em mente o que vamos estudar nesse conceito, né? Que os estudos eles são feitos, né? Eles existem aquelas sessões paralelas e sucessivas. Então, nós já começamos a estudar os 7 candeeiros, os candelabros, as 7 igrejas, que está no capítulo 1 a 3, né? Depois, nós estaremos nos capítulos 4 e 7, observando as aberturas dos selos, quem pode abrir os selos, quem abrirá, né? Já foram abertos alguns selos. Depois dos capítulos 8 a 11, né, nós veremos as trombetas, as 7 trombetas, né? Teremos a oportunidade de verificar se alguma trombeta já foi tocada. Será que já foi tocada alguma trombeta? O que significa trombeta? Depois nós vamos entrar realmente nos capítulos 12 a 14, no levantamento do quarteto do mal, o dragão, o anticristo, o falso profeta e todo o sistema que rege, né, o levante, que é a Babilônia. Isso é importante. Nós vamos entender, né, o sistema satânico, o sistema da Babilônia. Depois, nos capítulos 15 e 16, nós vamos nos aprofundar nas taças da ira de Deus, né, o derramamento de todas as taças,
Algumas já foram derramadas. Isso nós vamos nos aprofundar. Depois nós teremos os capítulos 17 a 19, a queda do quarteto do mal, na ordem inversa, né, que eles foram levantados. Primeiro a queda da Babilônia, depois do falso profeta, depois do anticristo e por fim o dragão. E aí, culminando na prisão de Satanás, o reinado, né, juízo final, novos céus e novas terras. Amém? Então esse realmente é todo, não é, o resumo, não é? É toda a forma que nós estamos estudando o Apocalipse. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 1. No capítulo 1, nós estaremos lendo o verso 10 de Apocalipse 1. Importante nós termos realmente a nossa Bíblia na mão, né? A nossa palavra, a nossa espada. Apocalipse 1, verso 10, amados. Continuando. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de uma trombeta. Né? Então, verso 10, vamos nos aprofundar nesse verso 10. Achei-me, quem se achou? João, o apóstolo João se achou no Espírito. Então, na verdade, aqui, amados, o achei-me no Espírito, ele teve uma visão, ele teve um sonho, o Espírito Santo o levou realmente em espírito, uma absoluta concentração no Espírito Santo. O Espírito de João esteve face a face com o dia do Senhor. O dia do Senhor. Exatamente no dia do Senhor em que todas as coisas o quê? Aconteceram. Então veja o privilégio de João, amados. Veja o privilégio desse homem, desse apóstolo, desse servo amado de Jesus Cristo e de Deus, onde o Espírito Santo fez ele se achar em espírito no dia do Senhor, né? E que ele ouviu, observem aqui a figura, ele ouviu atrás uma voz forte como uma trombeta, uma voz, a voz de Deus como trombeta. Percebe que a trombeta é a voz de Deus, é a voz falando, né? É uma simbologia da voz de Deus. Olha, quem está falando, João, sou eu, né? Agora, tudo que você vai ver, João, escreva aí nesse livro. Escreva, eu quero que você escreva, João, né? Eu quero que você passe a limpo, tudo bonitinho, tudo aquilo que você está vendo, né? E é exatamente isso que fala o verso 11. Escreva num livro. Escreva no Apocalipse, chamado Apocalipse. Escreva nessa revelação o que você vê, o que você está vendo. Porque para Deus, amado, Deus é como se Deus tivesse, né? E só imagine, lógico, de uma forma figurada que eu vou falar, 3 televisões. Uma televisão mostra o passado, outra televisão mostra o presente, uma outra o futuro, 3 monitores, né? Porque Deus, eternidade em eternidade, né? Tudo já aconteceu para ele, tudo, absolutamente tudo. Então, o que o Espírito Santo do Senhor está falando para o João, viu? Escreve. Escreve e manda às 7 igrejas. Manda às igrejas. Manda a igreja de Éfeso. Manda a igreja de Esmirna. Mande também para a igreja de Pérgamo. Mande para Tiatira. Mande para Sardes.
João, também mande para Filadélfia, mande para Laodiceia. Essas igrejas, amados, que eram igrejas recentes plantadas pelo apóstolo Paulo, plantadas por outros apóstolos, por outros missionários, que foram levantados pelo Espírito Santo do Senhor. E isso já aconteceu lá em Pentecostes, quando existiam, não é, judeus que depois se converteram, né, ao cristianismo, a Jesus Cristo. Então, eles se reuniram na festa de Pentecostes, em Jerusalém. Depois, com a ação do Espírito Santo, eles voltaram para as suas regiões, para os seus países, para os seus vilarejos. Então, como a ação do Espírito Santo, ela é sobrenatural, essas igrejas, algumas delas, nessas regiões longínquas, realmente, elas foram plantadas por aqueles homens que receberam o poder do Espírito Santo, né? E, na verdade, essas igrejas, elas estavam localizadas na Ásia Menor. Hoje, Turquia, amados. Hoje, Turquia. E a Turquia hoje é um país fundamentalmente não de cristãos, de muçulmanos. Quase 90%, né, de todos os habitantes da Turquia são muçulmanos, né? Mas na época, haviam essas igrejas, que eram igrejas, na verdade, cada uma delas com suas características. E nós estaremos vendo as características de cada igreja, não é? Características reais, não é? Mas o Espírito Santo do Senhor, Jesus Cristo, manda. João viu, escreve e mande para elas. E no verso 12, João diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro. Ele viu 7 candelabros de ouro. Imagine a cena, amados. Você recebendo o Espírito Santo, ele dizendo para você escrever. Você ouve essa voz da trombeta, e quando você se vira, quando você se volta, você vê 7 candelabros de ouro. Candelabros aqui representado pelas 7 igrejas. Então imagine a cena. Você se vira e vê os 7 candelabros acesos. Os candelabros representam o quê, amados? A ação do Espírito Santo, os candeeiros, né? Então João vê a igreja ungida, dirigida pelo Espírito Santo, porque Jesus Cristo, amados, é o Senhor da igreja, e o Espírito Santo é o Senhor que está na igreja. Então João, ele se vira, vê os 7 candelabros, ele vê as igrejas, e esses candelabros, eles são de ouro. O ouro aqui que representa o quê, amado? A realeza de Jesus Cristo. Jesus Cristo como nosso rei, o rei do reino do céu, o rei do reino do Senhor, do reino de Deus. Então, quando ele se vira e vê, e enxerga, tem essa visão maravilhosa dos 7 candeeiros, dos 7 candelabros,
numa ação contundente do Espírito Santo, que mostra o ouro, que mostra a realeza. No meio dele, observe comigo o verso 13. E no meio dos candelabros, e no meio dos candelabros, e no meio dos candeeiros, um semelhante a um filho do homem. Que coisa maravilhosa! E no meio dos candelabros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Que coisa maravilhosa! Jesus Cristo como sumo sacerdote. Jesus Cristo como o Cristo. Jesus Cristo como o juiz. Jesus Cristo como o leão de Judá. Jesus Cristo que há de julgar, porque ele é Deus e todo o poder está com Jesus Cristo. Porque dele, por ele e para ele, Jesus Cristo, são absolutamente todas as coisas. Amém? Então, que o Espírito Santo do Senhor, igreja, realmente nos leve a esse entendimento, né? Porque o que o apóstolo João está tendo aqui, o que nós como igreja, é importante isso, amado, você que está nos ouvindo, o que nós estamos tendo também a oportunidade de ver é a visão de Jesus Cristo glorificado. É a visão do Jesus Cristo, sumo sacerdote, juiz, Deus, cordeiro mais leão. Que coisa maravilhosa. Jesus Cristo como sumo sacerdote. E onde ele está? Onde ele está, irmão? Onde ele está, meu amado? Onde Jesus Cristo está? Onde o Filho do Homem está? No meio da igreja. Eu vou repetir. Jesus Cristo está no meio da igreja. Ele está no meio da igreja dele. Então, quando nós entrarmos na nossa igreja, quando nós entrarmos numa igreja, quando nós entrarmos no templo, quando nós entrarmos no nosso templo, creia que Jesus Cristo está no meio do templo. Amém? Jesus Cristo está no meio da sua igreja, no centro. A igreja ela é cristocêntrica. Tudo gira em torno de Jesus Cristo. Então, observe a nossa responsabilidade. Observe todo o nosso amor e dedicação que nós temos que ter na nossa igreja. Porque apesar de não ver, nós podemos sentir a Jesus Cristo e pela sua palavra ter a certeza que ele está no meio dela. Então que a gente volte realmente a ser essa criança pura, sincera, honesta, porque Deus ele realmente vê o meu coração e seu coração, que a gente busque a sinceridade, que a gente busque realmente o amor de Cristo, porque tudo isso nesses estudos do Apocalipse só irá nos fortalecer como igreja, só irá nos fortalecer como homens e mulheres. Nós estaremos sendo ministrados pelo Espírito Santo, mas enxergando, tendo uma visão maior do que é a igreja de Cristo, do que é o corpo de Cristo. Uma igreja atacada, uma igreja pisoteada, mas a verdadeira igreja, amados,
a verdadeira igreja, o inferno não prevalecerá. Amém? A verdadeira igreja de Cristo. Né? Então que nós tenhamos essa certeza que o Espírito Santo realmente, amados, ele venha nos ensinar cada vez mais. Amém? Eu convido você a ler Apocalipse capítulo 1, de 1 a 13. A partir da semana que vem nós estaremos continuando desta forma. O nosso estudo será dessa forma, contínuo, mais aprofundado. Amém? Então, eu convido você, a partir da semana que vem, a ler. Leia o primeiro capítulo de Apocalipse. Leia até o verso 13. A partir da semana que vem estaremos nos aprofundando a partir do verso 14. Tudo para a honra e tudo para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tiver também além de alguma pergunta, se você tiver também algum pedido de oração, assim o faça no nosso número do Zap. É o meu particular, é o 993052651. 993052651. É o DDD, o código 19, aqui de Indaiatuba. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu estarei agora fazendo a oração final, para que a gente possa realmente se despedir e que a gente venha durante a semana a estudar, a nos aprofundar. Então, o meu desafio é esse: leia o capítulo 1 de Apocalipse. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós louvamos o seu santo nome, Pai. Te agradecemos por esse programa, te agradecemos por esse espaço, Pai. Que esse programa realmente alcance corações, que ele seja compartilhado, porque é a sua palavra, Pai. Que a sua graça, paz e misericórdia, Deus, continue nos alcançando. Eu oro em nome de Jesus, papai. A todos aqueles que estão nos ouvindo e ainda não te conhecem, que assim o faça. Se você que está nos ouvindo ainda não declarou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e se você sentir de todo o seu coração e de todo o entendimento para fazer, assim o faça nesse momento. Diga: eu recebo o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e peço que o Senhor Jesus Cristo me perdoe de todos os pecados, e eu te recebo crendo que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Eu o recebo e sei que o Senhor estará me perdoando de todos os meus pecados, e eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor realmente, Pai, continue nos ensinando a sua palavra, para que a gente cresça na estatura do varão perfeito. É isso que nós queremos, Pai. E nós queremos também louvar e exaltar o seu santo nome pela sua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Terminando com a bênção apostólica, que o amor de Deus, que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja com cada um de nós. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Fiquem com Deus, um sábado maravilhoso, um domingo realmente do Senhor a todos vocês, uma semana abençoada. Eu oro para que todos vocês tenham uma semana abençoada. Que Deus os livre do mal, da aparência do mal. Para a honra e glória do Senhor é essa oração. Amém.